Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de computação gráfica. Na aula de hoje vamos fazer mais uma circunferência e num modelo que a gente já comentou um pouquinho, né? Que é a ideia da simetria dos 8. Né? A circunferência ela é bastante padronizada, né? Então o que acontece? Nós temos a possibilidade, né, dentro de um quadrante, né? O primeiro quadrante que é o normal do plano cartesiano nosso, a gente tem um ponto, eu consigo fazer dois pontos de uma circunferência, invertendo x e y. Tem um ponto inicial x e y. Se eu pegar a coordenada de yx, eu tenho um ponto espelhado dele. E aí eu consigo espelhar as outras coordenadas nos outros três quadrantes. Né? Então, na base, basicamente, vamos ver aqui no nosso plano cartesiano. Tá? Se eu tiver, por exemplo, um ponto aqui, ó, 5... ou melhor aqui, ó, 3, né? Um meio aqui, ó, 3 e 2, que seria esse ponto. O espelhado dele é 2 e 3. Aqui, seria este cara aqui, né? E aí, eu tendo esses dois valores, eu consigo espelhar no segundo quadrante, no terceiro quadrante. Deixa eu pegar a setinha aqui. Pegando a setinha aqui, então, no primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante. E o que acontece com esses quadrantes? Né? No segundo quadrante, o que a gente tem como característica? Se eu tenho aqui, o que eu falei, 3 e 2, que seria esse ponto, o que é o meu espelho dessa coordenada no segundo quadrante? Seria o menos 3 e 2. Tá? Menos 3 porque está à esquerda do ponto zero, né? Porém está para cima aqui do ponto zero, então positivo. Tá? E no terceiro quadrante, o que seria o negativo, o espelho dele? Seria menos 3 e menos 2. Seria esse ponto aqui. Então, no terceiro quadrante, o que a gente tem como característica? Menos x e menos y. Aqui, menos x e y, menos x e menos y. E no quarto quadrante, nosso espelho seria 3 e menos 2. Então, o que a gente tem no quarto quadrante? Nós temos x e menos x. Então, na verdade, baseado nessa ideia, nós conseguimos plotar, né? Não sei se eu tenho um desenho pronto aqui. Simetria dos 8. Dos 8 pontos ali. Circunferência. Podia ter deixado uma foto aberta, né? Mas eu não deixei nenhuma aqui. Então, na verdade, se a gente pegar aqui está um pouquinho mais complexo, mas dá para entender, né? Tá calculando aqui, brincando com coordenadas, né? Então, se eu tenho um ponto aqui, né? O espelhado dele, tá? Eu consigo traçar em qualquer outro quadrante, tá? Em qualquer outro quadrante. Aqui, né? O ponto aqui é o inverso dele, tá? Então, seria basicamente essa ideia. A gente já viu isso numa aula anterior, né? Falamos já sobre isso numa aula anterior. E como que ficaria esse nosso código aqui? Tá? Como ficaria esse nosso código? Ele é bem simples, na verdade. Abrimos a biblioteca, tudo no padrão, né? Nosso init VGA. Então, na verdade, a gente só passa a coordenada e nós vamos plotar os pixels. Tá? Não é bem simples essa nossa função. Basta a gente plotar os pixels fazendo as devidas inversões, né? Pegando o raio e fazendo as devidas inversões. Se nós pegarmos e formos olhar este cara aqui, então aqui estamos invertendo os pontos. O meu só fez aqui, deu algum probleminha acho que com a minha placa de vídeo aqui. Ele plotou só... Eu acho que tem algum probleminha com a minha placa de vídeo. Tá correto. Tem algum probleminha que estava com o vídeo aqui. Não é problema no exercício, não. Plotando os nossos pontos aqui. Tá? Eu não estou traçando as retas aqui. Se eu quisesse fazer isso, bastaria o quê? Fazer aqui dentro de um laço, né? Plotar toda a circunferência. Bastaria a gente colocar dentro de um laço aí e traçar os 360, né? Alternar e criar aí os 360 pontos. Tá? Já vamos fazer duas possibilidades. Há outro exercício que nós poderíamos estar tendo aqui. Deixa eu pegar aqui, abri-lo.
Já vamos aproveitar o tempo da nossa aula. O outro amiguinho nosso aqui seria a ideia, tá, do simetria, usando a simetria, e o Bresserran, o ponto médio. Tá? Então, na verdade, nós vamos plotar os quatro pontos, tá? E aí, com o Bresserran, a gente vai calcular a variação do ponto médio, exatamente a mesma equação da reta. Tá meio bagunçado aqui, deixa eu só dar uma ajeitada aqui na tela. A mesma equação da reta, tá? A mesma equação da reta. Deixa eu só deixar um pouco mais ajeitado aqui, ó. Ficou meio bagunçado. Tá bom. Então, olha só, a mesma equação da reta, aqui é normal, né, que a gente abriu as nossas bibliotecas, tá? Então, na verdade, a gente calcula o ponto médio, calcula a inclinação da reta, tá? Enquanto for maior, enquanto ele não efetuar todo o nosso laço, na verdade, os nossos 90 pontos, né? Ele vai ficar repetindo isso daí, tá? Ele vai repetir isso daí e vai traçar este sim a nossa circunferência completa. Traça o ponto inicial e depois a gente precisa começar a partir do ponto inicial, né? Dos 8 pontos iniciais e fazendo o ponto médio, tá? Para poder calcular. Então, verificando se a variação é menor ou maior, tá? E para calcular o incremento. E aqui a gente está plotando, na verdade, né? Várias circunferências também, tá? Naquela ideia que a gente já fez. Então, se a gente olhar este outro cara aqui, vamos abri-lo. É o círculo 4. Aquela ideia de várias circunferências, vocês vão conseguir, se você plotar só uma circunferência, aqui a gente plotou 500, né? Novamente, vamos plotando 500 circunferências aqui. Tá? Se você quiser plotar um pouco menos aí depois de circunferências, você diminui e você vai perceber que este código aqui é bem mais preciso que aquele nosso código inicial, feito lá nas primeiras aulas, na primeira aula de circunferência, tá? Ele é bem, a pontuação dele é bem mais precisa. Então, simplesmente a gente faz o cálculo dos 8 pontos, simetria dos 8, tá? Calculamos os 8 pontos iniciais, aplicamos o Bresserran para ver o ponto médio, para a gente poder calcular qual vai ser nosso valor aí de incremento em x e y. Isso vai se repetir enquanto ele não atingir, não ser maior ou igual. E aí ele vai fazer essas nossas circunferências. Aqui a gente colocou várias, né? Vocês podem eliminar depois o for, se vocês quiserem, para poder ver com mais precisão isso daí. Beleza, pessoal? Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, segue o canal, dá um clique no sininho. Até a próxima, pessoal. Tchau!